Olá, meu nome é José Vitor Hack e esta é mais uma edição do curso de Teledramaturgia do coletivo Texto Brasileiro. Nós passamos 3 episódios falando sobre a ideia aplicada à teledramaturgia e agora nós vamos apresentar uma ideia, a ideia de As Andorinhas, a telenovela que nós vamos construir juntos dentro deste curso. Nós esperamos que, construindo com vocês uma telenovela, a gente não precise falar sobre as outras, né? Basta o exemplo. Ela foi construída com enquetes no grupo da página do Texto Brasileiro no Facebook, onde eu coloquei algumas opções e as pessoas fizeram as suas escolhas. Elas escolheram que a telenovela deveria ser contemporânea, eclética, ou seja, nem drama, nem comédia, uma mistura de tudo, linear, que falasse de terapia de grupo, de segredos de família e que fosse ambientada no Distrito Federal, Brasília. Brasília estava prevista desde o começo da nação brasileira, né? Havia uma determinação desde o começo que a capital fosse transferida para o centro do país, um lugar mais protegido de invasões estrangeiras, enfim, uma série de questões de segurança que pedem que a capital de um país seja no interior e não no litoral. O tempo foi passando e ninguém tomou nenhuma atitude concreta para realizar esse desejo que era ancestral do país, de levar sua capital para lá, para o Planalto Central, até Juscelino Kubitschek vencer a eleição prometendo que cumpriria essa meta, de levar o desenvolvimento através da construção de uma capital para o interior do Brasil. E foi escolhido o Planalto Central de Goiás, foi feito um projeto que misturou o talento de Oscar Niemeyer para projetar os edifícios com a competência e a criatividade do Lúcio Costa para planejar a cidade urbanisticamente. Assim foi feito, o projeto foi entregue, foi aprovado e o governo começou a construir a capital. Por que eu estou falando tudo isso? Isso daqui não é uma aula de história, é uma aula de teledramaturgia. Eu estou contando essa história para que vocês percebam como uma ideia pode surgir justamente de um lugar. Uma cidade em formato de avião, no meio do Planalto Central, com clima seco, com muitos prédios modernos, de arquitetura modernista, que tem o centro do poder decisório do país ali dentro. Tudo isso, quando eu conheço, seja pessoalmente, seja através de sites, de livros, quando eu me intero de onde vai se passar a minha história, eu começo a construí-la. Então, muitas vezes, uma boa história nasce não exatamente da história, mas sim da ambientação que você escolhe para ela. Eu coloquei várias opções na enquete, e na verdade eu fiquei muito feliz quando escolheram Brasília. Não era a minha preferida, mas era uma cidade que eu tinha vontade de mexer, de trabalhar. Por vários motivos. Primeiro, por essa história gigante, né? Brasília foi uma verdadeira Nova Canaã. Os candangos, como eram chamados os trabalhadores da Nova Cap, que construíram a cidade, eles saíram do sul, do norte, do nordeste, ali de Goiás, em verdadeiras romarias para fazer a vida em Brasília. Muitos fizeram realmente a vida em Brasília, enriqueceram. Teve muita maracutaia, a gente sabe, mas enfim, o que no Brasil não tem, né? E construíram uma cidade que hoje é uma metrópole gigante, referência não só arquitetonicamente, mas também urbanisticamente para várias outras cidades no mundo inteiro, que foram construídas depois desse background, desse know-how que Brasília proporcionou. É uma experiência muito exitosa e é um elemento importantíssimo para se fazer história. Brasília tem uma característica muito, não vou dizer única, porque algumas outras cidades do Brasil também são assim.
Ela tem a pobreza, o máximo da pobreza nas suas cidades satélites, e tem também o máximo do luxo, da sofisticação, da segurança, do... É um contraste muito poderoso para quem faz histórias. São Paulo tem isso, outras cidades têm isso, o Rio de Janeiro tem isso de uma forma mais agressiva, porque o pobre e o rico estão, às vezes, na mesma rua, né? Mas Brasília tem um contraste, assim, incrível para se construir uma boa telenovela. Além disso, Brasília tem também outra dualidade, o concreto, a selva de pedra e a natureza. Brasília é uma cidade com uma natureza exuberante. Brasília é uma cidade que tem zona rural. Outro dia eu li uma matéria que um dos melhores cafés do Brasil, e por que não dizer da América Latina, é produzido na zona rural de Brasília. Não é nem interior de Goiás, é Brasília mesmo, Sobradinho. De modo que o contraste de um lugar tão pequeno, de uma área tão pequena, concentrar características tão diversas e tão únicas, é muito interessante para construir uma boa história. Brasília foi uma escolha acertada do pessoal do texto brasileiro. Quem estiver assistindo aí, obrigado por me dar esse presente. E Brasília nunca foi retratada de uma maneira, não vou dizer decente, mas nunca foi retratada como ela é, como uma cidade com vida própria. Brasília sempre apareceu na teledramaturgia como uma passagem, ou então como um lugar onde estão os políticos, não como uma metrópole vital, cheia de vida, cheia de histórias, cheia de personagens ricos e densos que ali habitam, né? A brincadeira já começa a ficar boa quando você percebe que Brasília não tem sotaque. O brasiliense pode falar com o chiado carioca, com o cantar gaúcho, com o acento estrangeiro, porque em essência o brasiliense é de lugar nenhum, né? E ao mesmo tempo é de todo lugar. Quando a gente vai construindo os personagens que habitam uma história em Brasília, a sua liberdade de voo é imensa. Você não fica preso a estereótipos. Ele pode ser negro, branco, japonês, ter o sotaque que for, a característica que for, o tipo físico que for. Em outras cidades isso é mais complexo, né? Dá para lembrar o caso recente de Segundo Sol, onde o João Emanuel Carneiro escalou um elenco branco para uma cidade maciçamente negra, não é? Uma novela ambientada em Brasília não teria esse problema. Como vocês estão vendo nas imagens aí, tem gente de toda cor. É uma cidade muito democrática, muito cruel também. Você está vendo imagens do metrô, mas o metrô não é uma coisa espalhada por toda a cidade. O transporte via ônibus em Brasília é muito difícil. Se você não tem carro, você passa apuros em Brasília, principalmente no plano piloto. Apesar da cidade não ser tão grande, as distâncias são quilométricas, tudo é longe. Então também tem essa questão da vida urbana, das pessoas na rodoviária comendo pastel. É muito rico, é uma escolha que eu gostei muito. E saindo um pouco do caso de As Andorinhas, que é a novela do curso, a novela que vai, espero eu, ensinar vocês a como trabalhar com teledramaturgia, no caso, no gênero telenovela, é bom a gente ampliar essa discussão para os projetos de vocês. Escolha um lugar assim, se assim for a história de vocês, que permita voos, que dê amplitude para o que vocês pretendem fazer, e ao mesmo tempo saiam do lugar comum. A história de As Andorinhas poderia se passar perfeitamente no Rio de Janeiro. Quantas novelas já se passaram no Rio de Janeiro? Por que mais uma? Olha essa paisagem. Essa paisagem nunca apareceu.
Por que eu vou ser mais um a falar do mesmo lugar? O Brasil é tão grande, o mundo é enorme. Quantos planetas existem por aí? Voa, gente, pelo amor de Deus. Deixa São Paulo e Rio um pouquinho de folga. Deixa pra galera preguiçosa que já está produzindo dramaturgia de maneira, vamos dizer, mercenária, sem pensar muito no gênero, mas sim na sua conta bancária. Deixa São Paulo e Rio para essa galera. A não ser que a sua verdade seja São Paulo. Olha, eu sou uma pessoa que só consigo pensar em histórias para o Rio de Janeiro. Porque é a minha raiz, não sei o quê. Aí vai fundo, tudo bem. Mas tenta, faz um exercício, busca uma nova paisagem. Olha a Catedral de Brasília, olha os takes, eu fico imaginando o Templo da Boa Vontade, tantos lugares lindos, inexplorados, né? Com uma arquitetura única que você não encontra em outro lugar. Eu trabalho todo dia numa obra de Oscar Niemeyer. A empresa onde eu trabalho é um projeto, o prédio é um projeto do Niemeyer. É uma coisa muito curiosa, porque as críticas que fazem a ele, eu acho que fazem sentido, realmente não é uma coisa muito funcional. Ao mesmo tempo, eu me pego às vezes olhando, eu estou lá há 7 anos, eu me pego olhando e admirando, falando, meu Deus, que coisa linda. No meio de um dia comum, ordinário de trabalho e tal. É uma coisa que encanta. Se o teu estilo de arquitetura é mais casario português, por que não fazer uma novela em São Luís do Maranhão? Se o teu estilo é, sei lá, europeu, por que não a Serra Gaúcha? Por aí vai. Escolha bem o lugar onde você vai ambientar a sua história, porque disso depende o sucesso dela. E quando eu falo sucesso, sucesso para mim não é exatamente audiência. Sucesso é um produto bem acabado, bem realizado, bem criticado. Que as pessoas olhem com um olhar de espanto, de novo. Eu nunca vi isso na televisão. Isso é sucesso para mim. Pode não ser para você, mas eu que estou dando o curso, né? A visão que vale é a minha. Então, pense nisso. Pense em Brasília, em João Pessoa, São Luís, Caxias do Sul, Campo Grande. Pense longe. Pense alto. As andorinhas vão se alimentar muito do céu de Brasília, que é uma coisa rica, uma coisa única, que quem conhece diz que é inesquecível. Pois é, acho que agora vocês vão entender por que as andorinhas. A novela, na verdade, começa 17 anos atrás, 17 anos antes de quando ela é contada, no interior da Bahia, numa cidade média que eu ainda não defini qual vai ser. O nosso protagonista é o Fagner, um rapaz que resolve ir para Salvador estudar. Ele é um estudante de psicologia, muito esforçado, muito batalhador, primeira pessoa da família que consegue ter formação universitária. E além de formação universitária, ele encontra o amor, ele encontra uma moça da mesma cidade que ele, na faculdade, e eles vivem uma história de amor e voltam para a cidade ao final do curso. Acabam não apresentando uns aos outros as respectivas famílias. A moça diz que está grávida na volta. E enfim, ele apresenta a moça para a família e misteriosamente ele some. Deixa essa moça grávida com uma criança e desaparece. Essa moça cria o bebê, não vai atrás dele, depois recebe o número de uma conta de onde ela saca um dinheiro que ele manda. E é isso, uma coisa sem explicação, muito abrupta. A história dá um salto para os dias atuais, já em Brasília,
onde a gente encontra o Fagner trabalhando numa ONG, numa ONG, como um terapeuta, já que ele estudou psicologia, né? Para pessoas que não têm como pagar a terapia. Ele faz com elas uma terapia de grupo no edifício Andorinhas, que é um edifício fictício, onde vai se passar grande parte da história. E essa terapia de grupo, o edifício Andorinhas fica no plano piloto, tá? Deixa eu voltar porque eu não falei sobre isso. O edifício Andorinhas agrupa esse novo grupo que está começando, e são 16 pacientes, uma estagiária e o Fagner. E o grupo se auto-apelida de As Andorinhas, por causa do edifício. Daí o título da novela. É óbvio que esses 16 pacientes, essa estagiária e esse terapeuta vão se envolver emocionalmente e vão se entregar a um sentimento que já foi retratado em várias séries, várias novelas, vários filmes, na literatura, que é o sentimento de irmandade. Pessoas que não se conhecem, que cada um tem a sua história de vida, tem o seu problema, cada um vem de um lugar diferente, um vem de uma cidade satélite, o outro mora no plano piloto, o outro vem mais longe ainda, já Goiás, mas vem para Brasília se tratar. São pessoas absolutamente diferentes, até mesmo opostas, que convivem juntas e se ajudam. Isso é uma coisa muito bonita. Uma hipérbole que eu espero que funcione na novela. E a novela tem um mistério, né? Que é o porquê o Fagner abandonou a moça com um filho na barriga, deixou a família para trás e se mandou para Brasília. Por que ele fez isso? Isso não é explicado. E ele vai ser exigido a respeito de uma resposta para isso, porque uma das pacientes se revela. É a filha que nasceu e que já nasceu sem pai e que falou, não, um dia eu vou atrás dele, eu vou descobrir por que que ele fez isso, por que que ele deixou minha mãe grávida, por que que ele nunca procurou a família, por que que ele desapareceu, o que foi que aconteceu se tudo estava tão bem. E aí tem um mistério, uma coisa que só quem acompanhar o desenrolar dos capítulos vai saber do que é que a gente está falando. É uma novela que tem soluções muito clichês. Ela não é uma novela que se propõe a revolucionar, não se propõe a ser diferente. O que ela se propõe é não ser medíocre. É uma novela que vai procurar dialogar com a inteligência do telespectador. Embora não seja uma novela que esteja sendo gravada enquanto será escrita, nós vamos trabalhar com todo o instrumental possível de simular para que nós tenhamos a experiência o mais aproximada possível da realidade do que significa fazer uma novela. Os exercícios que nós vamos fazer enquanto nós estivermos no caminho de escrita da novela vão envolver dificuldades, vão envolver saída de personagens. Tem muitas surpresas que estão preparadas para você que vai acompanhar o curso e a novela. Tem que ter a força que dá o alívio, que corta o veneno, a febre e o delírio. Tem que ter a força de ervas e ramos, de velas, incensos e preces e banhos. Tem que ter a força do mel
que tem o suplício, que tem o martírio, que tem todo o vício. Tem que ter a força de toda a paciência, de toda a lisura, de toda a decência. Tem que ter a força